Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais uma aula de tratamentos térmicos. Se você está chegando agora, eu sou o Renato, eu sou professor da área mecânica do Instituto Federal de São Paulo, do campus de Hortolândia, e você está aqui na página da fabricação mecânica do curso, onde os professores docentes contribuem e colocam, conteúdos para os estudantes e também o conteúdo aberto para quem quiser e para quem tem interesse em aprender mais sobre a área mecânica, a área metalúrgica, enfim. E aqui eu estou falando um pouco sobre tratamentos térmicos nessas aulas, nesse conteúdo, tá? Então, se você gosta desse assunto, tem interesse, né, em aprender mais sobre tratamentos térmicos, fica comigo aqui, que hoje a gente vai falar sobre recozimento, tá? Tratamento térmico extremamente importante, um dos mais utilizados aí pela indústria por N motivos que a gente vai ver aí ao longo dessa aula. Tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, eu convido que o faça, se inscreva no canal, tem aí também um sininho para as notificações, você pode acionar, e aí você vai receber sempre uma notificação de novos conteúdos que estão disponibilizados, meus, né, conteúdos meus e também de outros docentes, tá bom? Então vamos lá? Então hoje a nossa ideia aqui é falar um pouco sobre o processo de recozimento, tá? Então recozimento é um tratamento térmico bastante utilizado aí que visa principalmente dar para esse material, para esse metal, uma condição estrutural de ductibilidade, tá? De uma maneira geral seria isso. Bom, então é importante também dizer que já tivemos outras aulas de tratamentos térmicos, tivemos uma aula de diagrama ferro-cementita, ferro-carbono, e tivemos uma aula de curvas TTT, tá? Que seriam também dois temas importantes para quem está chegando agora estudar previamente antes desse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Bom, então como que funciona, qual é o mecanismo, como é que funciona esse tratamento térmico, né? Então a ideia o que é? Colocar esse metal num forno, independente do forno, do mecanismo de aquecimento desse forno. Esse metal que está dentro do forno vai aquecer, eu vou manter ele um tempo dentro do forno e aí eu vou entrar com a técnica de resfriamento, tá? Então, eu tenho uma rampa de aquecimento, o tempo de permanência desse metal, dessa peça no forno, e depois um tempo de resfriamento, tá? Então, funciona dessa forma. Essa rampa de aquecimento, né, ela vai depender, obviamente, da temperatura que está esse forno, tá? Então, você tem duas coisas aqui por trás, né? A temperatura que está o forno, quanto maior está essa temperatura do forno, portanto, mais rápido ele vai alcançar essa temperatura, tá? Normalmente, essas temperaturas já são aí temperaturas bem controladas, então para recozimento já tem uma faixa de temperatura normal, tá? Então, o jeito de controlar esse aquecimento, essa rampa de aquecimento, fosse talvez colocando a peça para esquentar juntamente com o forno. Então, você controla, a maioria dos fornos industriais, você controla qual é a taxa de aquecimento, a rampa de aquecimento que você quer. Isso seria uma maneira, tá? Mas não é tão trivial, porque você teria que sempre resfriar e aquecer o forno, tá? Então, normalmente a gente acaba adotando aí, né, uma temperatura padrão para esse recozimento e a sua peça você vai colocar no forno e dependendo do tamanho dela, você vai ter que deixar algum tempo específico, tá bom? Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Então a gente mantém um tempo no forno para que tenha uma completa homogeneização e depois a gente faz o resfriamento para induzir aí uma microestrutura nesse material, tá? Então o tratamento térmico ele pode ser definido como um aquecimento ou um resfriamento controlado dos metais feito com a finalidade de alterar suas propriedades físicas e mecânicas sem alterar a forma do produto final. Isso é importante lembrar, né? O tratamento térmico ele ocorre no estado sólido, tá? Então eu não tenho aqui nenhuma variação de volume, né? Então o meu produto ele mantém as suas condições iniciais, tá? A gente vai discutir isso com um pouco de calma depois. Há sim uma pequena alteração de volume, mas é mínima em alguns processos, tá? Então, há uma pequena alteração de volume, mas da coisa aí de décimos de micrômetro, na qual normalmente a gente passa por um processo de usinagem para adequar novamente o produto na sua condição final, tá? Mas, em tese, a alteração de volume aqui é muito, muito pequena, tá? Bom, então qual é o objetivo dos tratamentos térmicos de uma maneira geral, ainda não entrando propriamente
dito em recozimento, tá? Então, primeiro, remoção de tensões internas. Que seriam essas tensões internas? A gente sabe que alguns produtos, né, siderúrgicos, os metais de uma maneira geral, eles passam por diversos processamentos. A gente poderia citar aí algum processo de conformação mecânica, algum processo de soldagem. São processos que induzem tensões internas na rede cristalina do material. E às vezes, na grande maioria das vezes, é interessante que a gente tenha algum mecanismo, algum tratamento térmico para a remoção dessas tensões internas, tá? Que pode, porventura, aí levar a uma falha, né, uma fratura nesse material, nessa peça, tá? Bom, outra condição aí, outro objetivo, aumento ou diminuição da dureza. E aqui tem um pouco a ver com processamento, né? Então, por que eu tenho que diminuir a dureza, né? Então, tem a questão da aplicação do produto, mas tem uma questão também de processamento. É interessante diminuir a dureza para usinagem, por exemplo, né? Para que eu consiga preservar meu maquinário, consumir menos pastilha de usinagem, enfim. Aumento da resistência mecânica, melhora da ductibilidade, a maciez, né? A gente abre aspas, a maciez do material, melhora da usinabilidade, que tem a ver com a diminuição da dureza, que tem a ver com a melhora da ductibilidade, melhora da resistência ao desgaste, quando a gente pensa em tratamentos térmicos para aumento da resistência mecânica, melhora da resistência à corrosão, melhora a resistência ao calor, né? Então, o metal, quando está trabalhando a quente, né? Uma temperatura que não seja a temperatura ambiente, existem tratamentos térmicos que induzem essa melhora da resistência ao calor, tá? A gente vai discutir que tratamentos térmicos são esses ao longo aqui dessa aula e da próxima, tá? Melhora das propriedades elétricas e magnéticas quando a gente pensa que está homogeneizando, que está aí tendo uma melhor distribuição, né, desses precipitados, uma melhor homogeneização desses grãos, tá bom? Então olha quanta coisa que é possível, né, de alterar com tratamento térmico. Isso é super interessante, que ao mesmo tempo eu consigo ter um aço 1045 extremamente dúctil e ao mesmo tempo eu consigo ele ter extremamente resistente, com alta dureza. Como? Mexendo com o tratamento térmico, mexendo principalmente com essa velocidade de resfriamento, tá? Então isso faz com que eu tenha um universo de aplicações bastante grande para os metais, de uma maneira geral, aqui pensando mais em aço, tá? Bom, então é importante, né, que o material que eu tenho mais o tratamento térmico, né, vai estar aí associado, o tratamento térmico está associado diretamente com o tipo de material, então, portanto, deve ser escolhido desde o início do projeto. Isso é importante, né? Então, antes da gente sair fazendo uma peça e tratando, é importante que a gente saiba que material que a gente vai trabalhar e que tratamento térmico eu quero para esse material, tá? Então, por exemplo, eu fiz aqui com vocês a análise, né, pensando no aço 1045. Então, pegando o aço 1045, né, eu sei que eu posso fazer um recozimento nele, ele vai ficar dúctil, eu posso usinar esse material e depois eu posso novamente tratá-lo, né, a fim de que ele tenha uma resistência mecânica, normalizar, fazer têmpera, revenimento, para que ele tenha uma resistência mecânica maior, uma dureza maior. Então, eu sabendo disso, né, o ponto de partida e o ponto final, é importante para que eu escolha o material adequado. Né? O 1020 eu não vou conseguir chegar nas mesmas condições de resistência mecânica, por mais que, né, eu tente inventar a roda, eu não vou conseguir alcançar esse mesmo comportamento mecânico para um aço 1045. Mesmo que eu faça, né, a mesma têmpera, eu não vou conseguir. Tá? Então, sabendo disso, é importante já previamente estabelecer qual é o material e quais são, né, esses tratamentos térmicos que, porventura, eu vou fazer nessa peça. Tá bom? Bom, então existem alguns fatores inerentes aí do tratamento térmico que vão influenciar nesse comportamento, né, nas condições de processamento, tá? Que seriam a temperatura, o tempo, a velocidade que eu vou fazer o resfriamento, a temperatura que vai alcançar esse metal, né, a temperatura de trabalho, o tempo que ele vai permanecer no forno, a velocidade de resfriamento, e para isso eu uso alguns meios de resfriamento diferentes, né, ar, água, óleo, enfim. A atmosfera que eu estou utilizando no forno também é extremamente importante, tá? Se é uma atmosfera ativa, uma atmosfera inerte, né? A gente vai pensar aqui, a gente vai discutir, tá? Bom, para evitar a oxidação ou a perda de algum elemento químico, é importante que a gente pense na atmosfera. Normalmente, as empresas trabalham aí a fim de minimizar os custos.
Então, uma atmosfera inerte, por exemplo, com argônio, faz com que o processo se torne mais caro, né? Porque é um insumo que tem um preço mais elevado do que simplesmente eu deixar um ar comum dentro desse forno, tá? Então, a empresa tenta minimizar esse efeito da oxidação ou da perda de carbono, descarbonetação, deixando tempos mais curtos, né? Um tempo minimamente necessário dentro do forno, tá? Em outras palavras, você eleva a temperatura, então espera todo o volume do material alcançar a temperatura e parte para o resfriamento, tá bom? Eu não deixo um tempo excessivamente longo dentro do forno, porque eu corro sim o risco de ter uma grande oxidação e uma grande perda de carbono superficial, descarbonetação, devido a esse tempo longo e da reação do carbono com o oxigênio, tá? Então, tempo longo favorece o efeito da oxidação do ferro e favorece a descarbonetação também por oxigênio do carbono que está mais superficial nesse meu aço, tá bom? Então, se eu tenho aí, se eu quero um controle mais rigoroso para esse efeito da oxidação ou da descarbonetação, eu tenho que partir para uma atmosfera inerte, tá? Bom, então o tempo, né? Então vamos lá falar do tempo. O tempo de tratamento térmico, ele depende muito das dimensões da peça e também da microestrutura que eu desejo após esse tratamento térmico. Quanto maior o tempo, maior a segurança de completa dissolução das fases para a posterior transformação e maior será o tamanho de grão. Outra coisa importante é que os tempos longos vão facilitar a oxidação. Vamos lá por um pouco aqui discutir a respeito disso, né, que é importante. Então, quando eu pego, por exemplo, um aço 1045, eu sei que ele tem em sua composição ferrita e perlita. A gente já viu isso, quem está em dúvida, volta algumas aulas aí que a gente já discutiu isso, né, lá no diagrama ferro-cementita. Então, esse aço 1045 eu já sei que ele tem ferrita e ele tem perlita. Claro que muda se ele tem mais, se o tamanho dessa perlita, né, devido ao resfriamento desse material. Mas eu quero dizer o seguinte: quando eu quero uma transformação de fase, quando eu quero fazer, por exemplo, um recozimento, uma têmpera, essa perlita e essa ferrita, ela vai ter que se transformar em vias CFC em austenita. A gente já discutiu isso aqui. Então, ou eu tenho que ter uma transformação parcial ou completa da ferrita-perlita em austenita. Para que isso ocorra, eu preciso de tempo, eu preciso de ter difusão, não é isso que a gente já discutiu aqui? Então, eu preciso ter o controle dessa temperatura que a peça se encontra. Então, eu vou submeter a esse aquecimento num forno. É importante, muitas vezes, ter o controle via termopar, né, um sensor de temperatura na peça, para eu ter o controle da temperatura que está. E aí sim, alcançando a temperatura desejada, a gente mantém um tempo para homogeneizar, para que dê tempo da transformação da ferrita-perlita em austenita. E aí sim, eu venho com o meu resfriamento. Tá? Então isso é extremamente importante, a tal da dissolução de fases e homogeneização, né? Para que tudo se transforme em austenita, tá bom? Outra coisa importante é o tamanho de grão. O que a gente já sabe, a gente já viu aqui. Quanto maior esse tempo deixado nessa temperatura, a tendência é que, por redução de energia livre, esse grão fique redondo e que ele cresça, né? Então ele vai tendendo a ficar cada vez mais redondo e cada vez maior, tá? Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? A homogeneização é boa, mas esse tamanho de grão excessivo é ruim, principalmente para quando a gente parte para processos que vão utilizar aí de processos mais rápidos, por exemplo, têmpera, tá? Esse tamanho muito grande de austenita, ele pode conduzir aí a uma trinca, uma deformação, uma distorção, um empenamento lá na têmpera posterior, tá bom? Então, é importante ter um controle rigoroso do tempo que a gente vai deixar essa peça nessa temperatura, tá? Além disso, tempos muito longos vão facilitar esse efeito da oxidação. O ferro, né, ele tem aí uma afinidade muito grande com o oxigênio. Em temperaturas altas, ele vai ter uma grande tendência a formar óxido de ferro, tá? Esse óxido de ferro fica aquela carepa em cima, né? Que depois ela é quebrada, facilmente quebrada. Isso é um problema, pode ser um problema se for em grandes proporções, tá? Em tempos muito longos, tá bom?
o mesmo efeito aí da descarbonetação, né? O efeito de remover carbono via formação de CO, da reação do oxigênio com carbono, da superfície, né, da parte mais externa dessa peça, tá? Bom, então a temperatura vai depender do tipo de material e da transformação de fase ou microestrutura desejada. Isso é importante. O aço 1020 para o aço 1045 não é a mesma temperatura de trabalho para o recozimento, por exemplo, tá? Então, o aço 1020 tem uma temperatura, tem uma faixa de temperatura para o recozimento, peguei de exemplo aqui, e o aço 1045 tem outra faixa de temperatura, não é a mesma temperatura. Então, toma cuidado. Você trabalha com tratamento térmico ou vai trabalhar, cada aço tem uma faixa de temperatura determinada, não é igual, tá? E também vai depender do que eu quero, do tratamento térmico que eu quero. Tem tratamentos térmicos que eu preciso ter uma transformação de fase, ou total ou parcial. Em outras palavras, eu preciso transformar essa estrutura em austenita, tá? Outros tratamentos térmicos eu não preciso ter essa transformação de fase, tá bom? Obviamente que tanto o tipo de material e também essa transformação de fase, né, vai dar origem a uma microestrutura. Tá? E aí essa microestrutura eu tenho que saber qual é o comportamento mecânico que ela vai ter. Tá? Normalmente a gente também já estudou aqui tempos, os tempos de resfriamento mais curto tendem a ter uma diminuição do tamanho de grão, portanto uma melhora com relação aí à resistência mecânica, a diminuição do tamanho de grão aumenta, né, essa resistência mecânica. Tá? Mas só pensando aqui em temperatura que eu vou trabalhar, é importante saber que cada material tem uma e que, dependendo do tratamento térmico, eu tenho uma faixa, eu tenho ou não uma faixa de transformação de fase, tá? Bom, a velocidade de resfriamento, talvez eu possa até aqui me arriscar a dizer que dentro dos parâmetros que a gente está vendo aqui, o principal deles é o que vai induzir, o que vai levar à formação dessa microestrutura, tá? Então, vamos lá ver, depende do tipo de material? Depende. Assim como a gente viu, né, a temperatura, a velocidade de resfriamento também vai depender do material, tá? Então, por exemplo, aqui, aços ligados tende a ter uma velocidade de resfriamento, posso ter uma velocidade de resfriamento maior para formar, por exemplo, martensita do que um aço comum, né? Então, na hora que a gente discutir têmpera, na próxima aula a gente vai ver isso com um pouco mais de critério, um pouco mais de cuidado. Mas já que pensando com vocês, né, olha a influência que tem o elemento de liga no resfriamento. Então, de uma maneira geral, né, quanto mais elemento de liga tiver nesse aço, ele precisa ter, né, um tempo menor para formar martensita. Portanto, eu posso ter mecanismos de resfriamento mais lento, comparativamente ao aço, por exemplo, 1045. Tá? Então, vai depender do tipo de material, a velocidade de resfriamento? Vai. Vai depender da transformação de fase que eu quero? Também. Né? Se vai ter ou não vai ter transformação de fase, obviamente da microestrutura que vai estar nesse material. Tá bom? É o mais importante, porque é ele que efetivamente determinará a microestrutura, além da composição química do material. Então, olha que interessante, a velocidade de resfriamento é o que vai me dar efetivamente qual é a microestrutura. Se é um resfriamento mais lento, as microestruturas que induzem ao aço, ao material ficar mais dúctil, e as velocidades mais rápidas que induzem o material a ter uma resistência mecânica maior. Tá? Estou sendo bem aqui generalizando, genérico total. Tá? Depois a gente vai discutir com calma cada caso aí para tratamentos térmicos, tá? Para cada um dos tipos de tratamentos térmicos. E claro que a composição química do material também. Então, se o aço tem menos carbono, mais carbono, se tem mais elementos de liga, se tem menos elementos de liga, tudo isso influencia nessa velocidade de resfriamento e na obtenção da microestrutura proveniente desse resfriamento. Tá? Bom, e como é que eu resfrio esse material, né, esse metal? Então, já sei que eu preciso de um forno, vou aquecer esse material, vou deixar um tempo uniforme. O tempo aqui é mais ou menos da ordem de 1 hora por polegada de espessura, mais ou menos, tá? Então, tem 1 polegada de espessura aí, é mais ou menos 1 hora para cada polegada de espessura. Então, daí eu venho com o mecanismo, o meio de resfriamento. Pode ser no forno. Como é que seria isso? A gente simplesmente desliga o forno com a peça dentro ou submete, né, a passagem de um forno
com uma temperatura maior para um forno com uma temperatura um pouco menor. Por exemplo, a ideia de fazer um recozimento isotérmico, tá? Então, outra possibilidade. Resfriamento ao ar, eu tiro a peça do forno e deixo ela resfriar ao ar natural. Outra possibilidade é o ar forçado, né? Então, tenho lá compressores de ar, né, ajudando no resfriamento, é outra possibilidade, tá? Banhos de sais ou metal fundido. O mais comum desses metais é o chumbo. Aqui eu já começo a ter taxas mais rápidas de resfriamento, né? Óleo em temperatura ambiente, óleo aquecido, água, tá? Também posso ter água em temperaturas um pouco mais altas, 60, 70 graus, águas na temperatura ambiente. Então, aqui seriam os mecanismos de resfriamento mais rápido, tá? Ou algumas soluções aquosas com água, né, que misturam aí carboneto de sódio, misturam cloreto de sódio, que são aí os meios mais severos de resfriamento, tá? Então, partindo aqui, né, dos meios mais lento para o meio mais severo, mais brusco de resfriamento, tá? E poderia ter mais um aqui, que seria nitrogênio líquido, que seria um resfriamento específico para alguns aços, tá? Para o tratamento térmico que a gente chama de sub-zero, poderia estar por último aqui, nitrogênio líquido, tá bom? Então esses seriam os meios mais comuns, né? Partindo do que vai deixar mais dúctil para o que vai deixar mais resistente ou menos dúctil o meu material. Bom, então como é que a gente vai escolher o meio o que eu quero, né? O meio de resfriamento, tá? Então vai ser um compromisso entre a obtenção das características finais, a microestrutura e propriedade. Então, qual é a microestrutura desejada? Eu quero ter bainita, eu quero ter perlita, eu quero ter grãos pequenos, grãos grandes, né? Então, isso é importante e é importante eu também saber, obviamente, qual é o comportamento mecânico típico dessa microestrutura, tá? Outro, um compromisso sem o aparecimento de fissura e empenamento das peças. É importante lembrar que quanto mais severo o resfriamento, mais suscetível à fissura, né, a empenamento, a distorções nesse material, tá bom? Então, no recozimento, a chance de eu ter qualquer aparecimento de fissura e empenamento é muito pequena, e a partir do momento que eu vou aumentando essa taxa de resfriamento, né, essa velocidade de resfriamento, eu começo a ter mais chances de ter esse problema de empenamento, tá? Sem a geração de grandes concentrações de tensão. Então, mesma coisa, né? Essas taxas muito rápidas de resfriamento podem induzir uma concentração de tensão muito grande no reticulado, na rede cristalina, tá? E nem sempre é o que a gente busca, né? Na verdade, o que a gente sempre busca é um comportamento aí, uma microestrutura já pré-definida e que não tenha esse aparecimento de fissura e uma grande concentração de tensões, tá? Se porventura o meu processo tiver encaminhado para ter uma grande concentração de tensões, eu vou ter possivelmente um outro tratamento térmico para alívio de tensões aqui nessa estrutura, tá? Bom, então nos tratamentos térmicos a gente poderia dividir da seguinte forma: recozimento, que é o que a gente vai estudar aqui hoje, e aí tem vários para alívio de tensão, recristalização, homogeneização, total ou pleno e isotérmico, tá? Temos também normalização, têmpera e revenimento, esferoidização e coalescimento, solubilização e envelhecimento. A gente vai ver todos, tá? Mas hoje a gente vai ficar aqui no recozimento e vamos também falar sobre esferoidização, tá? Os outros tratamentos térmicos a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Bom, então vamos falar do recozimento aqui, que é o tópico principal dessa nossa aula. Então, o que visa o recozimento? Então, primeiro, o recozimento visa a remoção de tensões internas devido aos tratamentos mecânicos. Então, novamente, eu tenho lá um aço, uma biela que foi forjada, por exemplo, tá? Esse forjamento induz tensões internas no meu material, tá? Principalmente quando não tem aí um efeito da recristalização após conformação. E aí é interessante que esse aço que foi forjado em baixa temperatura, ou mesmo a frio às vezes, né, que ele passe por um recozimento para remoção de tensões, para alívio de tensões, para que eu tire essas tensões internas, tá? Induzidas pela conformação mecânica. Então, é um objetivo.
Outro objetivo, diminuir a dureza para melhorar a usinabilidade. Esse aspecto é muito clássico, que é o seguinte, né? Eu preciso, pensam comigo aqui, né? Tem lá uma barra de metal que eu forjei, gerou um eixo. Esse eixo, ele precisa ser usinado? Precisa. Mas será que é interessante eu já partir direto da conformação para a usinagem? Muitas vezes não. Muitas vezes é importante que eu passe ele para um tratamento térmico de recozimento para diminuir essa dureza e que esse eixo vá para a usinagem e eu tenho um menor consumo energético do forno, do torno ali, do centro de usinagem, tá? Porque o material é mais dúctil e que eu também tenho aí um consumo menor, né, de pastilhas de usinagem, tá? Então, esse eixo que vai mais dúctil para a usinagem, eu tenho uma redução da energia, do consumo da energia desse maquinário, e eu tenho também uma redução dos gastos com insumos, por exemplo, como pastilha de usinagem, tá? Então é muito comum isso, muito mesmo, né? E aí depois esse eixo, obviamente, ele vai ter que voltar para o tratamento térmico para ganhar resistência mecânica, né? Mas compensa muito você diminuir a dureza e ter um consumo de energia menor em tornos e também um consumo menor de pastilhas, tá? Bom, alterar as propriedades mecânicas como resistência e ductibilidade, o recozimento tende a diminuir a resistência mecânica e aumentar a ductibilidade. Outra condição, ajustar o tamanho de grão. Então, eu consigo aí, claro, existem mecanismos para isso, mas eu consigo, de certa maneira, controlar o tamanho de grão que vai ter no recozimento. Qual é esse tamanho de grão? Por meio dessa taxa de resfriamento, né, do controle da taxa do tempo de resfriamento, eu controlo o tamanho de grão. A melhora das propriedades elétricas e magnéticas que foram parcialmente perdidas em processos de conformação e produzir uma microestrutura definida, regular, né, com características mais homogêneas, né, de maior homogeneidade do que nos processos de conformação, por exemplo, tá? Então vamos lá. Então a gente poderia dividir aqui, né, os nossos tipos de recozimento em recozimento para alívios de tensão, para recristalização e para homogeneização. Esses três caras, né, a gente poderia dizer que é apenas um prolongamento do tempo, tá? Então, alívio de tensão, um tempo, vamos dizer assim, né, um tempo mais enxuto, mais curto, e à medida que eu vou deixando mais tempo no forno, nessa temperatura, ele vai recristalizar e ele vai homogeneizar, tá? Então, veio lá um aço conformado, né? Que tem tensões internas. Então, eu vou passar para um recozimento de alívio de tensões, depois recristalização, depois homogeneização. Tá? Na verdade, são processos aí complementares. Eu posso parar em um ou no outro? Obviamente que posso, mas esses processos eles se complementam um com o outro. E embaixo, aqui, perceba que eu coloquei para qualquer liga metálica, não é um tratamento térmico específico para aço, quando a gente pensa em recozimento, tá? Então pode ser para alumínio, pode ser para liga de cobre, independente. Específico para aço, a gente tem o recozimento pleno ou total e o recozimento isotérmico. Esses dois sim para aço e esses aqui para qualquer metal que sofreu algum processo aí mais brusco de conformação, ou mesmo de soldagem, enfim, algum processo que induziu alguma tensão interna nesse material, tá? Então vamos falar primeiro aqui do recozimento para alívio de tensões. Então, qual é o objetivo? Remoção de tensões internas que tiveram origem de alguns processos, principalmente da conformação mecânica, mas poderia ser também de processos de soldagem, algum processo de corte, tá? Então, essas peças vêm principalmente quando foram feitas em baixa temperatura ou na condição a frio. Elas vêm encruadas ou parcialmente encruadas, né? E aí a gente acaba precisando aí, submeter a um tratamento térmico para aliviar essa estrutura, tá? Uma estrutura com muita tensão interna, né, ela favorece aí, por exemplo, a formação de fissuras, de trincas, de empenamento, enfim, que não é interessante, tá? A temperatura não deve ocorrer nenhuma transformação de fase e o resfriamento deve-se evitar velocidades de resfriamento muito altas devido ao risco de ter distorções. Então, é importante aqui a gente destacar o seguinte. Recozimento para alívio de tensão,
ele não precisa ter transformação de fase. É diferente do recozimento pleno e isotérmico, na qual eu tenho que ter transformação de fase, ou seja, tenho que ter a presença de austenita, tá? Bom, então vamos lá. Recozimento para alívio de tensões em aço, ele vai ocorrer abaixo dessa linha crítica, que é a nossa linha A1, tá? Então a temperatura que eu vou trabalhar é abaixo da linha 1. Acima dessa linha 1 aqui, que é a linha de transformação de fase, né, a linha crítica, então acima de 723 graus Celsius, eu já tenho alguma transformação parcial em austenita, tá? Como eu não quero que ocorra a transformação de fase aqui, eu trabalho abaixo da linha A1, tá? Temperaturas aí mais específicas, né, da ordem de 600 a 620 graus Celsius. Seria essa temperatura de trabalho para aços, tá bom? Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho, né, esse diagrama ajuda a entender, né, o efeito dessa temperatura e também, né, do tipo de tratamento térmico nas questões aí de propriedades desse aço, tá? Então a gente se encontra aqui nessa primeira parte, que é o alívio de tensões, tá? Esse alívio de tensões, a gente pode dizer que ele se enquadra no que a gente já estudou aqui mesmo, né, de recuperação, tá? Então, o que vai acontecer aqui no alívio de tensões? Eu tenho uma recuperação. Vamos lembrar o que é isso, mas de um jeito bem rápido aqui. Esse grão que foi deformado, ele alongou, ele encruou, teve movimentação de distorções, né? Para o contorno de grão, preferencialmente, dessas discordâncias para contorno de grão. E na recuperação eu tenho uma formação aí, um início de uma formação de subgrão, e essa discordância que estava principalmente no contorno de grão, elas começam a ser parcialmente dissolvidas, esses átomos começam a entrar novamente para dentro do grão, tá? Para formar novamente aí essa rede cristalina. Obviamente que nem todas as discordâncias aqui conseguem entrar para esse grão, né, para esse novo subgrão que está sendo formado, mas é importante a gente saber o que está acontecendo aqui nesse momento, tá bom? O que essa recuperação vai ocasionar? Ela vai induzir um aumento da ductibilidade e um início aqui de uma perda da resistência mecânica, tá? Então, é esse efeito que vai ocasionar no meu metal. Há uma perda pequena ainda da resistência à tração e um leve aumento da ductibilidade, tá? Isso com a recuperação. Lembrando que alívio de tensões ou recuperação, estou falando alívio de tensões é o nome do tratamento térmico, e recuperação é o que está ocasionando no material, né? É basicamente eu diminuir a quantidade de discordâncias que eu tenho nesses contornos de grão, tá? Então essas discordâncias são parcialmente dissolvidas, tá bom? Então, pessoal, a primeira parte desse tratamento térmico de recozimento foi o nosso alívio de tensões, tá? Então, eu deixo um tempo mais curto para o alívio de tensão, e se eu manter um tempo maior, né, prolongar esse tempo, o meu material que estava então passando por um alívio de tensão ou recuperação, ele entra para recristalização, tá? Ou seja, começa a ter a formação de grãos novos por meio da formação de subgrãos, né, derivado dessa deformação, dessas discordâncias, começa então a ter a formação de grãozinhos novos, tá? Isso seria a etapa de recristalização. Então o material recuperou no alívio de tensões, no recozimento de alívio de tensões, e recristalizou na segunda etapa aqui do nosso tratamento térmico. Na verdade, a única coisa que mudou foi o tempo maior que esse material ficou exposto à temperatura, tá? Bom, então qual é o objetivo? Eliminar o encruamento gerado pela deformação a frio ou pelo encruamento. A temperatura também não tem nenhuma transformação de fase, continua naquele mesmo patamar abaixo da linha crítica, tá? De transformação. E o resfriamento vai ser feito aí de uma forma lenta ao ar ou ao forno. Então alcança a temperatura, eu mantenho um tempo e o resfriamento é um lento. Esse tempo que eu estou mantendo dentro do forno é maior do que o tempo para alívio de tensões, tá? Bom, então a gente está falando aqui
dessa segunda etapa, da etapa de recristalização. Na etapa de recristalização, como eu tenho uma possibilidade de trabalhar com grãos bem pequenos e esse grão, né, crescer um pouco durante o processo de recristalização, eu tenho uma variação desse comportamento mecânico. Então, a ductibilidade tem uma tendência da ductibilidade a aumentar, né, com os tempos maiores de recristalização, e inversamente proporcional, o limite de resistência tende a cair, tá? Até encontrar aí, temos um ponto otimizado na qual eu tenho a melhor ductibilidade associada com a melhor resistência à tração, tá? Então seria esse ponto otimizado aqui, que o material teria o melhor comportamento, tanto de ductibilidade como de resistência, tá bom? Vamos lá, então, passamos aqui, né, pelo alívio de tensões, recovery, né, depois passamos aqui para a segunda etapa, que é recristalização. Então, a partir desses grãos que foram deformados, essas discordâncias nessa região de contorno de grão começam a migrar para dentro do átomo, formando subgrãos, novas fronteiras, até que começa a ter esse crescimento desses grãos recristalizados, tá? Então, o grão recristalizou, começa a querer crescer ao final dessa etapa de recristalização, tá bom? E aí a nossa terceira etapa já é o crescimento de grão, ou a gente chama também de homogeneização, tá? Então, que visa a homogeneização, melhorar a homogeneidade na microestrutura das peças fundidas, a temperatura é ao mesmo patamar, não deve ocorrer nenhuma transformação de fase, e o resfriamento também vai ser lento ao ar, ao forno, tá? Então, pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou prolongando o tempo. Então, vamos lá, passou. Inicialmente, né, eu tenho o alívio de tensões, recuperação. Depois, a segunda etapa do recozimento para recristalização, para formação de grãozinhos novos a partir de uma estrutura previamente encruada, por meio de um processo de conformação qualquer. E, ao final, o crescimento de grão, quando esse grãozinho já formado por meio dessas discordâncias, dessa formação de subgrãos, ele vai crescendo, tá? Com o crescimento do grão, né, perceba que a variação da ductibilidade, da resistência, ela já é bem menor do que no caso da recristalização ou da recuperação. Tudo bem? Bom, por fim, pessoal, depois desse recozimento, que é basicamente 3 etapas, né? Que é o recozimento para alívio de tensão, para recristalização e homogeneização, né? Eu encerro esse ciclo de trabalho, de processamento, para estruturas normalmente que foram deformadas a frio, que trazem uma estrutura encruada ou parcialmente encruada, tá? Agora, a gente vai falar de outro, né, também de um outro tratamento, que é o recozimento, que é específico para aço, que a gente vai chamar de recozimento total ou pleno, tá? Esse recozimento, sim, é para a gente controlar a estrutura de aço, né? Controlar o tamanho desse grão para estruturas de aço, estruturas ferríticas, tá bom? Então, qual é a ideia, né, desse tratamento? É um tratamento que eu vou pegar esse meu metal, esse meu aço, vou aquecê-lo até acima da zona crítica, acima da linha 3, ou seja, já tem a presença de austenita. Vou deixar um tempo para toda a estrutura homogeneizar ou alcançar a mesma temperatura, tá? Manter esse tempo, ok? E aí eu resfrio lentamente. Esse resfriamento lento é que vai dar origem a esse grão com uma estrutura mais grosseira, tá? Bom, então se eu pegasse aqui um diagrama TTT, né, que está o nosso cotovelo, né, o nosso joelho da curva, tá? Início e final da transformação perlítica, tá? Então saio de uma estrutura com a presença da austenita, austenitizada, né? Cruzo a linha 3 e começa a ter a transformação, o início da transformação perlítica e o final da transformação perlítica. Como eu passo com essa curva de resfriamento lá em cima, né, um resfriamento com uma taxa bem lenta, eu vou ter uma estrutura de grãos grosseiros. Essa é a ideia do recozimento, tá bom? Então vamos lá. Quais seriam essa faixa de temperatura? Para um aço hipoeutetóide, lembrando que a gente já viu isso, um aço hipoeutetóide, ele vai ser aquele aço com 0,02% de carbono até lá o ponto eutetóide 0,8, 0,77% de carbono, tá?
então é um aço que trabalha com baixo, médio carbono, né? Eu vou ter uma temperatura de 50 graus Celsius acima da linha 3. Tudo bem? Então, com a presença já da austenita. Para hipereutetóide, ou seja, com temperaturas, com porcentagem de carbono acima de 0,7, né? Eu vou trabalhar aí com as linhas ACM, né, da sementita, e A1. Então, ele vai ficar a minha faixa de temperatura entre as linhas ACM e a linha 1. A linha ACM eu vou mostrar daqui a pouco, e a linha A1, né, que é a complementação aí da transformação perlita-sementita, tá? E o resfriamento eu vou fazer lento, normalmente esse é um resfriamento que ocorre dentro do forno, tudo bem? Ou desliga o forno com as peças dentro, ou se for um forno por câmera, né, por esteiras, né, ele vai passando, né, por temperaturas mais baixas. Então tem uma variação, uma diminuição da temperatura ao longo desse forno, tá? É uma outra possibilidade. Bom, qual é a questão aqui? Como o resfriamento é lento, implica que esse processo tem um tempo bastante longo comparativamente aos outros. É um processo que demora, né? Porque eu preciso de tempos longos para que essa estrutura fique uma estrutura mais grosseira, tá? Bom, então o nosso tratamento térmico de recozimento pleno, ele vai se encaixar aqui, né, onde eu estou mostrando para vocês, nessa faixa aqui, tá? Então, 40 a 50 graus acima da linha A3, tudo bem? Da linha da transformação da austenita, né? Na verdade, de ferrita a austenita. E passando, tá? Se for um aço, então aqui aço para trás, aço hipoeutetoide, para frente aço hipereutetoide, hipoeutetoide, hipereutetoide, né? E aqui 50 graus Celsius acima da linha 1, né? Entre a linha 1 e linha ACM, tá? Tudo bem, pessoal? Então, essa seria a faixa de temperatura. Perceba que para aços hipoeutetoide e eutetoide, né, eu tenho a presença de 100% austenita. Já para aços hipereutetoide, eu não preciso ter 100% austenita, tá? A austenita com sementita já me serve nesse efeito, nesse processo de transformação, tá? Bom, pessoal, e aí é importante a gente lembrar o que é esperado em termos de constituintes para esse material. Tá? Então, o que é esperado, qual é o constituinte esperado nessa formação? Então, se for um aço hipoeutetoide, é esperado que tenha ferrita e perlita grosseira. Por que perlita grosseira? Porque o tempo de resfriamento é longo. Tá? Para eutetoide, como eu só tenho formação de perlita, como nessa etapa, né, nesse recozimento total, o processo é lento, eu vou transformar 100% perlita grosseira. E para hipereutetoide, eu tenho a formação da sementita primária e depois a transformação aí da austenita remanescente em perlita, que vai ser uma perlita mais grosseira, tá? A perlita grosseira é ideal para melhorar a usinabilidade dos aços de baixo e médio carbono. Então, essas estruturas grosseiras facilitam esse mecanismo de deformação plástica e também de arranque, de formação de cavaco, que ajuda, aí, como eu já tinha dito, na economia tanto de energia elétrica, como também de ferramental, de pastilhas de usinagem. Tá? Então, para melhorar, outra coisa importante, né, para melhorar a usinabilidade de aço de alto carbono, ou também de alguns aços ligados, recomenda-se não só o recozimento, mas também a esferoidização, tá? Eu vou explicar para vocês o que é a esferoidização daqui a pouquinho. Antes de falar da esferoidização, eu tenho aí uma derivação desse tratamento térmico de recozimento pleno, que é o recozimento isotérmico, tá? Ou cíclico, mais conhecido como isotérmico, que é o seguinte: o recozimento isotérmico, eu vou ter um passe isotérmico durante o resfriamento. Vou tentar explicar isso de outro jeito. O que acontece? Quando a gente vai fazer um resfriamento numa peça, a condição, a temperatura externa dessa peça e a temperatura interna, ela é distinta, né? Então, a superfície ela está mais fria que o centro, tá? Então, na hora que eu resfrio esse material, eu tenho uma estrutura tecnicamente não homogênea, portanto, a superfície está numa condição mais refinada do que o meio,
Tá? Por quê? Porque como a superfície está mais fria, ela resfria mais rapidamente e o meio está mais quente, ele demora mais tempo para resfriar. O que isso significa? Significa de eu ter grãos com variações de tamanho ao longo dessa seção transversal. Tá? E que veio? Então, por que criou-se, né, um recozimento isotérmico? Para fazer com que essa temperatura da superfície e do centro fiquem mais próximas, tá? Daí eu consigo ter uma homogeneização, ter uma estrutura mais uniforme, com grãos mais regulares, quase do mesmo tamanho, tá? Como que é feito isso, né? Normalmente, você vai pegar esse material, né, que está numa temperatura X qualquer, e vai submetê-lo a uma temperatura menor controlada num forno. Tá? Então, o que vai acontecer? Você tira de uma temperatura mais alta, acima da linha 3, formação de austenita, e põe num forno, por exemplo, numa temperatura mais baixa. O que vai acontecer? O forno vai equiparar, né? Vai deixar aí essa temperatura novamente uniforme, tanto a externa como a interna. Tá? E aí eu deixo um tempo nesse forno, nesse patamar, para que ocorra a transformação austenita em ferrita-perlita. Tá? Se for o caso aí de um aço hipotetóide, tá bom? Então, esse passe isotérmico tem aí a sua importância para a questão de tornar essa estrutura mais uniforme, tá? Mais homogênea. Tudo bem? Outra possibilidade, né, além de fornos, é trabalhar com banho de sais. É a mesma ideia, só que em vez de eu colocar num forno num patamar de uma temperatura menor, eu utilizo isso um banho de sais nesse patamar, né, que eu quero essa transformação. Tá? Lembrando que quanto mais para cima eu cruzar, mais a estrutura é mais grosseira. Quanto mais para baixo eu cruzar a linha de transformação perlítica aqui, né, da curva TTT, mais refinada essa estrutura. Tá bom? Bom, e aí entra a nossa esferoidização, né? A esferoidização, eu vou usar, né, desse recurso, desse tratamento térmico, para alguns aços que mesmo após o recozimento ainda têm uma certa resistência mecânica, tá? Então, aço alto carbono, aço ligado, aço para ferramenta, eu posso utilizar desse recurso. O que a esferoidização vai fazer, né? Eu vou pegar esse aço que está previamente recozido, vou submeter ele novamente a um aquecimento, só que agora sem transformação de fases, e vou manter um tempo longo, tá? Abaixo dessa linha crítica, para que essa estrutura fique redonda, né? O nome já ajuda a esfera, né? Esferoidizada, né? Ficar redondo, uma esfera, e também para precipitar carbono, em carbonetos, precipitar esses elementos de liga que porventura estão dissolvidos na rede cristalina, tá? Então, essa precipitação, né, que é juntar esses carboninhos para formar lá, né, um precipitado de carbono, um precipitado de cromo, do que for, né, essa ideia de estar precipitado, de estar junto, favorece, facilita os mecanismos aí de deformação plástica, portanto, de corte, ajuda na usinabilidade desses materiais, tá? Então, favorece a usinagem, e aí entra aquilo que a gente já conversou aqui, de economia de energia elétrica, de pastilha, para essa empresa que trabalha com isso. Então, isso conta bastante em termos de custo ferramental, de energia, para o processamento, para o processo desse material. Tá? Então, a esferização ela ocorre nesse patamar aqui, né? Abaixo da linha 1. Tá? Então, não tem transformação de fase. A gente mantém um tempo longo nesse material que já está previamente cozido, mantemos um tempo longo para que se globularize e para que se precipite esses carbonetos, tá? Tanto o carboneto, né, do excesso de carbono e também desses elementos de liga presente no material, se for o caso, tá? Então eu vou fazer um aquecimento por um tempo prolongado, né, nessa temperatura abaixo da linha inferior da zona crítica. Aquecimento, posso também fazer aí, né, utilizar do meio de aquecimento e resfriamentos alternados entre as temperaturas que estão logo acima e logo abaixo da linha inferior de transformação. Tá? É uma outra maneira que eu tenho trabalhar só abaixo. E para alguns aços que pode ter alguma fragilização, eu posso trabalhar aí, variando esses patamares acima e abaixo dessa linha 1. Tá? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês a respeito de tratamento térmico de recozimento
e de esferoidização. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, deixe seu like. Na próxima aula a gente vai ver outros tratamentos térmicos, têmpera, revenimento, enfim, bastante coisa legal ainda por vir. Espero vocês na próxima aula. A gente se vê. Tchau, tchau.